como é que está o andamento do PPS? O PPS já definiu se vai ter uma candidatura própria ou não? A prefeito? A prefeito. Não, na verdade, nós temos ainda conversado bastante. Temos conversado, como existem hoje aqui algumas candidaturas que estão sendo faladas, umas já há certo tempo, outras há menos tempo. Nós ainda definitivamente não decidimos. Nós temos uma reunião agora, nesta semana, e talvez semana que vem novamente, e há conversas, assim. Lógico que o partido tem possibilidade de ter uma candidatura própria, mas também não deixa de estar envolvido com outras candidaturas. O nosso partido, na verdade, seria o partido Irati, né? A gente pensa muito por Irati e não só por partido político, porque os partidos políticos às vezes têm interesse de próprios, né? de querer alguma vantagem ou alguma coisa mais para eles. Mas existe nós temos um grupo de filiados, um número de filiados, não tanto. Nós temos aí 100 e poucos filiados. O PPS é um partido que ele torna-se um pouco, às vezes, dispendioso, né? E às vezes a gente também não procura, na verdade, procurar as pessoas que às vezes têm interesse político. Talvez a culpa nossa, de talvez procurarmos a imprensa ou alguém dizer, olha, você quer se filiar ou aí por diante. Mas o PPS ele tem também, por norma, uma contribuição mensal e anual. E isso também onera bastante. Às vezes as pessoas nós temos dificuldade e sobra mais para os dirigentes do partido para que façam esse pagamento, né? Porque há uma reunião semanal em Curitiba, né? Então eles usam isso, como eles têm os cursos, é obrigatório fazer o curso para ser candidato a vereador, tanto que o dia 5 agora é um curso lá em Guarapuava, para a nossa região, já teve um em Ponta Grossa, né? E para todos os candidatos a vereador, prefeito e vice-prefeito, assim como a deputados, eles são obrigados a fazer o curso. Então ele sempre tem um pouco de despesas, né? Mas existe um preparo entre nós. Tá certo. Doutor, você até comentou que não tem uma definição ainda se vocês vão ter uma candidatura própria para prefeito. Caso vocês decidam por ter essa candidatura própria, o nome do senhor seria o favorito aí do partido para ser indicado para concorrer às eleições? Pois olha, nessas alturas do campeonato talvez sim, né? A gente tem assim um grupo de filiados, pode ser que seja. Eu não posso negar, né? Lógico que a gente tem um envolvimento político muito grande, muito tempo. Eu gosto muito da política, não posso negar que não, e gosto de Irati. Quem não gostaria de ser prefeito de Irati, na minha opinião? Fazendo uma boa administração, fazendo um bom trabalho, envolvendo tantas outras entidades. Não dá para pensar só nos partidos. Então a gente tem que pensar como entidades. Eu acho que na minha opinião, quem não quer ser governador do estado, quem que não quer ser presidente? Quem que não quer ser prefeito de uma cidade que ele mora, que vive, que está ali, e uma cidade do tamanho de Irati, do porte de Irati? Eu acho que teria uma grande vontade, uma grande honra ser prefeito de Irati. Mas também não posso negar que já fui prefeito. Então, a gente tem que pensar em todos esses sentidos. Tem um trabalho profissional muito grande também, que eu também gosto. Eu não posso negar, eu sempre gostei muito da saúde. Mesmo com certa idade que eu tenho, às vezes eu brinco, tenho que parar. Por exemplo, antes de ontem, quando eu fazia uma cesariana, e o rapaz disse, puxa, o senhor que fez para mim, eu tenho 34 anos de olha, está na hora de eu parar. Então você veja, 34 anos, são 36, 37 anos que eu me dedico a Irati, praticamente, e na região, junto a esta área. Mas eu gosto também, da política. Agora, talvez o meu nome dentro do partido hoje fosse o nome mais forte dentro do partido, mas eu não nego que tem outras como eu diria, conjunturas políticas, né? Então também pode ser que a gente vá se compor, vá ver como é que vai acontecer no caminho na frente, né? Tá certo. Com relação às coligações aí, como é que está o andamento do PPS? Vocês têm restrições aí a algum partido? Bom, veja bem, o PSC é muito próximo. É muito próximo porque a minha esposa a Marisa faz parte do PSC, né? Então, é próximo de dentro de casa e próximo da gente. O Mauri é o presidente do PSC
o Kubarski, que já esteve, acho que, conversando com vocês. A Marisa também, ela tem tem uma vida junto, próxima a gente. Ela não gostava tanto, às vezes, no início da política, mas talvez com o meu envolvimento ela participou muito, se é na cidade, se é no interior, se é aqui, se é fazendo curso, se é se envolvendo. Ela é pedagoga por formação, mas já foi professora do município, já foi professora do Estado. Aliás, foi no município não, ela foi professora do Estado, já trabalhou um pouco também na Unicentro. E na verdade, ela também tem um conhecimento político. E, de repente, se for o caso, eu tenho o Rafael, que é um vereador, que eu acho que ele tem um conhecimento muito grande. O Rafael vinha fazendo mestrado em política em Brasília, estava fazendo direito e ele trabalhou bastante, né, e na área também tem um conhecimento vasto, e gosta de ler muito, mas a Marisa, na minha opinião, é uma candidata muito forte também. Quer dizer, não sei se é forte assim, no sentido, mas é uma candidata, é uma pessoa bem relacionada e vive também junto da política. Então, nós temos que conversar. O PPS, o PSC está muito próximo da gente, o PSB está muito próximo, porque é isso que eu estou dizendo, que o Rafael também está lá no PSB, temos o PR junto, nós temos alguns partidos que nós viemos conversando junto, além dos outros que nós estamos abertos para conversar, por que não, né? A gente tem que estar aberto para conversar com todos os partidos que têm interesse em Irati, que não tem interesse pessoal só, porque se for só pessoal, eu acho que perde bastante o sentido da política, né? Tá certo. Essa aproximação aí com a sua esposa, Marisa, com o Dr. Sérgio, o atual prefeito de Irati, isso configurando, por exemplo, uma conjuntura de uma candidatura própria do PPS, do seu nome, seria eventualmente cogitado aí um apoio do Sérgio ao seu nome, aí seria o candidato aí da base aliada, hein? O que eu vou te dizer? A gente em política, eu tenho participado, o Sérgio participou com a gente muito tempo, né, em política, né, teve praticamente o início, foi secretário de saúde, e foi assim, teve aquele envolvimento. Na época o PSB estava junto com a Marisa, nós passamos que ele tivesse um comando de um partido, depois ele acabou mudando, mas há uma amizade, há um envolvimento, há uma amizade muito antiga, né? Muito antiga, que a gente tem uma amizade política, amizade também profissional, e uma amizade existe. Eu acredito que a gente possa ter essa proximidade também num pleito municipal, mas a gente tem conversado, mas nunca chegamos assim a dizer, porque como ele mudou de partido, hoje eles têm um partido também político, e às vezes pode ser que o partido resolva dizer não, nós queremos, e a gente também não pode chegar ao ponto de dizer não, temos que estar junto. Eu acredito que politicamente nós temos uma proximidade muito grande, temos assim muitas coisas trabalhadas juntos em Irati. Se eu te disser alguma coisa assim, poderia relatar como algumas questões aí nesse período que eu fui deputado. A gente lutou muito por uma escola técnica, eu acho que é o IFET, que depois mudou de nome, que hoje é na Vila Matilde, que dentro dos 4, 5 anos vai ser muito importante para a educação. Quando prefeito, lutamos muito pela Unicentro, como todos os outros prefeitos. Eu também não quero negar que muitos outros prefeitos, eu não diria todos, mas tantos prefeitos fizeram bastante trabalho, porque eu não conheço prefeitos lá de 50, 60 anos atrás, mas acho que todos tiveram seu envolvimento pró-Irati, e nós se envolvemos muito. A Unicentro passou por um período muito difícil. Ela chegou um momento que não conseguia pagar os funcionários e nem os professores. Naquele período nós estávamos na prefeitura, optamos junto com o João Drutkowski, que fazia parte lá, e mais uma equipe, e fizemos uma reunião e nós pagávamos os funcionários e professores da Unicentro para que ela não parasse, né? E daí vieram conquista de outros cursos. Agora temos
previsões de cursos novos aí, que está tendo um envolvimento daí já do Sérgio, da Marisa, do Rafael, das outras pessoas aí da própria Unicentro, né, da Unicentro, que hoje é uma grande representação para nós. Mas eu queria te dizer para você que o IFET foi uma luta muito mais nossa do que de algumas pessoas. E senão ela iria para Guarapuava, né? Tenho quase certeza que a escola técnica seria em Guarapuava. Como eles estão lutando e têm direito de lutar, que ela vá para lá, que vá ter um outro curso para lá. Assim como se envolvemos muito nessas casas populares novas, aqui no viaduto, tantas outras coisas que aconteceram. Mas eu acredito que a proximidade existe muito forte. Eu sempre tive amizade com o Sérgio, não posso dizer que não. Política ou profissional, né? E ele, eu talvez sou bem mais velho que ele, mas a gente tem essa proximidade, né? Agora, vamos aguardar, né? Tá certo. Na semana passada até foi anunciado o nome do Sidney Ronaldo Jorge, o Sidão, vereador do PSD, como pré-candidato do PSD ao pleito municipal. Sim. Com o anúncio do nome do Sidão, seria descartada a possibilidade do senhor aí do PPS e a sua esposa do PSD do PSC concorrer ao cargo do chefe de executivo? Não, absolutamente não. Acho que não. Acho que não muda o nosso pensamento por Irati. Não que nós pensamos, não, teremos que ser candidato a um de nós, mas acho que não. Acho que se eles fizeram um pré-lançamento, um lançamento, não muda o nosso pensamento, de jeito nenhum. Acho que não. Nós temos que pensar que hoje nós temos uma candidatura lançada há um certo tempo, que é do Derby, que está há bastante tempo lá, fala-se muito, e ele próprio também, né? Mas não mudou o nosso pensamento em nada, não muda nada. Acho que teria pode ser uma outra terceira ou quarta candidatura. A gente sabe que tem o PT também, que tem o Dilon, que é professor, e nós temos conversas também com eles, não podemos dizer que não. Às vezes nem tanto eu como os outros partidos próximos de mim, né? Então, eu acho que não mudou nada, em nada, não muda nada. O partido tem direito, eu não sei como que foi esse pré-lançamento, mas nós não temos absolutamente nada a dizer que não teremos um outro candidato se for essa conjuntura atual, né? Restrição ao nome do Sidão, vocês não teriam para formar uma chapa até para vice? Eu acho que tudo tem que conversar, né? Não sou eu que teria que dizer isso ou é aquilo. Eu tenho até dito que eu tenho estado envolvido muito com o meu trabalho profissional e às vezes tenho tido pouco tempo mesmo para dedicar à política, mas gosto muito. E a idade vai passando e a gente vai chegar um momento que a parte profissional vai deixando um tanto. Mas não há restrição, acho que não haveria restrição, mas na minha opinião teria que ser melhor conversado, né? Porque se você lança uma candidatura, fica um pouco difícil depois de dizer, não, então vamos fazer assim. Eu acredito que foi uma forma do partido lançar, quem sabe se outras formas, sei lá, ou pesquisa, ou alguma coisa assim parecido, né? Ou alguma coisa que eu diria assim, não haveria assim restrição, mas eu acho que primeiro tem que pensar o que se pensa, né? O que nós vamos pensar? Qual é o nosso projeto? Eu acho que nós temos que pensar basicamente em muitas coisas, mas alguma coisa assim muito séria para a nossa cidade e para a nossa região é pensar num desenvolvimento econômico, industrial, que seja com pequenos barracões de indústrias ou maiores, ou para cá, ou médios. E isso a Marisa sempre pregou muito, né? Que nós pudéssemos desenvolver mais a região. Às vezes o sujeito quer montar uma fábrica aí, pequena, ela não precisa ser muito grande, mas que seja de móveis, que seja até uma própria, às vezes, tantas coisas importantes, uma oficina, qualquer coisa grande, às vezes não precisa ser tão grande, mas que ela tenha 10, 15, 20 empregos, isso significa o desenvolvimento, né? Então,
nós temos que pensar nesses caminhos. Aí tem hoje um caminho que eu ainda acho que é viável, bom, junto com o setor aí do nosso interior, desenvolver alguma questão que fala-se muito tempo, mas não se consegue, às vezes é difícil mesmo, se é avicultura, se é suinicultura em conjunto, e a cidade também, que ela tem um comércio, uma indústria grande, mas nós precisamos dar um apoio. Então, aquele que for o próximo administrador municipal, o que for a equipe, né, porque às vezes a pessoa só não consegue mesmo, né, a equipe que pense muito no nosso desenvolvimento comercial, industrial, junto com o setor rural, junto. Eu acho que esse é um caminho que nós temos que pregar muito, e eu sempre acho que para nós é importante. Isso é importante você ver uma fábrica de um lugar. Há poucos dias aqui, essa semana, estava o Campanholo, que é o presidente da FIEP, e eu acabei indo no jantar, participar lá da janta, não participei durante o dia, mas na janta. E ele, Campanholo, que começou lá também, pequeno, lá em Capanema, lá no interior do nosso estado, onde eu tenho alguns parentes, ele falou alguma coisa muito séria, que é a questão do desenvolvimento das nossas empresas locais e regionais, né? Porque às vezes nós temos grandes empresas, mas a gente nunca pode contar se essa empresa é lá de um outro lugar ou de um outro país, se num momento de crise essas empresas não podem acabar parando mesmo. O que a gente tem visto isso no mundo, vê na televisão, vê nas crises, né? Então nós temos que pensar muito aqui. Acho que a conversa tem que ser um pouco maior, e a nossa política também, ela tem sido um pouco ruim. E às vezes eu tenho pessoas que dizem, mas você é crítico nisso. Não, mas eu acho que vocês também são, todos vocês são, é que às vezes não querem expressar, mas são. Veja bem, nas campanhas nossas de deputado, nós temos aí hoje deputado, de vereador, muito, a influência no legislativo, que eu digo, é o dinheiro. Então, às vezes, pensa-se muito em 10 mil, 20 mil, que serve para um cabo eleitoral, mas ele tem vantagem, mas o município não tem vantagem. Nós já tivemos essas histórias aqui com repetição, e nós participamos da Assembleia Legislativa, nós éramos da mesa diretora, o partido tomou uma decisão de saída, ou pelo menos não concordar com o que vinha acontecendo na Assembleia Legislativa, com aquele momento podre que passou na Assembleia Legislativa, que exatamente aconteceu na Câmara Municipal de Curitiba. E eu lembro muito que o Joselito Canto, que hoje não está na política, falava daquilo, que era uma podridão muito grande, que havia um tempo muito grande das mesmas pessoas estarem na Assembleia Legislativa, assim como na Câmara Municipal lá dirigindo, né? Então, a Assembleia foi muito, muito ruim, e isso para nós acabou nos prejudicando, porque em certa parte o partido tomou uma posição correta de se afastar daquilo, mas os grupos financeiros têm interesses diferentes do que a gente pensa nisso, né? Atualmente a legenda teve vários nomes de deputados com destaque na região. É o caso do Marcelo Rangel, Sandro Alex, o César Silvestre Filho, só para a gente citar alguns. O desempenho do partido a nível estadual e federal interfere nas questões de Irati, Felipe? Não, acho que não. Nós tivemos assim, não vejo que isso venha interferir. Eu acho que é um partido político como democrático, né? Acredito que não, né? Embora a gente tenha que estar sempre envolvido. O partido, a gente tem que estar pensando sempre que o partido tomando alguma decisão, a gente também tem que estar próximo dessa decisão. Você diria do Marcelo Rangel, César Silvestre, aqui próximo a nós, nós tivemos assim tínhamos um pensamento que o partido poderia eleger mais deputados estaduais ou federais. A gente também já tinha até uma expectativa não tão grande, porque o número não era muito grande. Mas estadual nós tínhamos uma expectativa de eleger mais deputados estaduais. Mas não deu, não aconteceu, talvez por nós talvez uma coligação naquele momento fosse melhor para nós.
no momento anterior, nós achamos que foi ruim numa outra eleição. E aí, por algumas questões, até foi, acho que um outro deputado nosso lá que achou que não deveríamos, nos coligaram para a estadual, acho que acabou nos prejudicando. Se nós tivéssemos coligados, no momento, naquela época, a coligação mais próxima era junto ao PSDB, teria sido nesse momento melhor para o partido, mas isso aconteceu. Agora, se isso interfere local, eu acho que não. Eu acho que a política local ela é muito discutida localmente. Às vezes tem partidos que nem se somam. Eu vejo que, por exemplo, eu tenho lido isso, né? E visto, né? Acompanho bastante. Eu sempre gostei de ler política, gostei de ver alguns livros, e há poucos dias eu participei com aquele grande cientista político da revista Época, lá no encontro, lá no PPS em Curitiba, onde ele dizia que falava de diversas questões, mas ele dizia sempre, e isto acontece, a política local ela é diferente. Hoje o PT, por exemplo, a nível nacional não concorda com coligação entre o PPS, PSDB e acho que o Democrata, se não me engano, é isso, né? Mas em compensação a gente vê que alguns lugares são permitidos, em outros lugares as próprias coligações entre partidos. Então eu acho que cada lugar tem que haver concordância, nós não podemos decidir sem que levemos isso ao diretório estadual, às vezes tem que ser levado até o diretório, até ao próprio nacional, né, para que tome-se decisões. Lógico que cada lugar é um lugar, depende do tamanho do município, depende de algumas questões. Irati é um município estratégico hoje, dentro do quadro estadual, pelo seu número de habitantes, pelo seu número de eleitores, ele é um município que é forte, né, dentro dessa representação. Então, há necessidade também que a gente converse isso. Hoje o senhor é o segundo suplente na Assembleia Legislativa, mas, no entanto, nós temos aí as eventuais candidaturas do César Silvestre Filho em Guarapuava e do Rangel em Ponta Grossa, que podem fazer com que o senhor volte para o cenário político estadual. Isso indica que o senhor não tem pretensões políticas para Irati nas próximas eleições agora? Não. Veja bem, até o Douglas, não citou aí, o Douglas Fabrício, hoje, se houvesse se houver uma questão em Camarão, hoje ele é um fortíssimo candidato para aglutinar algumas forças políticas lá. Mas há uma pretensão, talvez, do partido de que se mantenha uma candidatura de um ex-prefeito de lá. Então, mas ele também pode ser candidato. É lógico que dentro disso que você falou, se o Marcelo se elege deputado estadual e o César Silvestre Filho de Guarapuava também, haveria uma oportunidade da gente voltar a ter uma representação política estadual aqui para a nossa região e para Irati, que eu acho importante. Eu vou te falar assim, eu não sei, eu tenho pouco escutado, mas bastante, acho que não tão pouco, mais visto. Eu quase que não vi mais falar o nome de Irati depois que a gente saiu da Assembleia Legislativa. Até nem sei se durante um ano e pouco falou-se o nome lá na Assembleia Legislativa no nome de Irati. Então, acho que isso é importante para a nossa região. Nós defendíamos algumas bandeiras, se eu estou errado ou não estou, eu não sei, mas eu sempre defendi. Eu acho que é uma questão difícil, mas eu defendi o plantador de fumo, que eu acho que é uma atividade ainda necessária, e assim como quem não quer defender aquele que trabalha com soja, com outras questões, o milho, mas tem momentos de tudo isso. Então também seria importante nós termos um representante na Assembleia Legislativa daqui da nossa região. Mas eu não posso contar isso como uma coisa, porque é uma questão de eleição. Eleição. Pode ser que um deles se eleja, pode ser que os dois não vão se eleger. O primeiro suplente é um médico de Londrina, muito boa pessoa, mas também
ser prefeito de Irati também é um orgulho, é uma questão muito, muito boa, eu acho que seria, até com o tempo, a gente vai tendo uma maturidade, uma série de coisas, acho que foi feito muita coisa boa num período que nós pegamos, nós conversamos hoje sobre a questão da Unicentro, veio o CAIC, depois veio isso, depois como deputado estadual IFET, fizemos um número muito grande, eu me lembro assim, até hoje, 60 mil quilômetros de esgoto 60 mil não, 60 quilômetros, já estaria fazendo, mas é esgoto, 60 quilômetros de esgoto é esgoto, né? Então, para a gente fazer tanta coisa, assim como foi feita tanta coisa em diversos bairros, Bonito, lá no Estropar, outros sem custo, mas tem tanta coisa boa que também foram feitas nas outras administrações. A gente não pode negar, olha, Irati tá uma cidade bonita, uma cidade boa, então eu acho que as duas coisas são gostosas, são boas, né? Mas se houver, isso é uma questão política, né? Eu tenho que pensar, e vocês temos que pensar, e cada vez até se puder nos ajudar, a gente tá nesse caminho. Se formos, eu também tenho que conversar, eu tenho às vezes conversado com uma certa frequência, eu falei que o partido se reúne semanalmente, toda semana eu não vou lá, mas fora, acho que esta segunda agora, na outra segunda, eu vou também participar lá numa reunião lá em Curitiba, tem um curso de formação agora, dia 5 em Guarapuava, teve um em Ponta Grossa, mas este curso eu já fiz lá em Curitiba, então eu acho que existe essa possibilidade, sim, existe, sim, se houver uma possibilidade, por que não? Seria muito bom ser representante de Irati e da região. Eu penso sempre nessa nossa região, que é uma região boa, mas um pouco desprotegida politicamente, né?